mas, enfim, a gente está em meio ao anúncio do pacote de corte de gastos, né? A gente está gravando numa segunda-feira, esse papo vai ao ar na quinta. De manhã já falaram que não vai sair hoje, deve sair amanhã, então talvez até quinta-feira ainda não tenha saído isso. Mas acho que o papo aqui no Brasil é muito mais estrutural do que propriamente. Não acredito que o pacote de gastos, talvez ele. O de corte de gastos. Pacote de gasto tá, De gastos já tá esse tá lá, né? bem, esse tá bem. Mas eu acho que ele vai muito mais indicar uma sinalização do governo se ele tá entendendo o tamanho do problema ou se de fato ele vai continuar agindo para ficar no limite do limite, né? Porque agora até a meta, o que era a banda da meta já virou a meta, né? Que é Sim. como estão trabalhando, enfim. Em meio a tudo isso, arrecadação recorde do Brasil e PIB continua surpreendendo positivamente. Entre esse copo meio cheio e meio vazio, como é que vocês estão vendo a economia brasileira? Como vocês estão posicionados? Acho que vocês devem não estar muito posicionados, mas como vocês estão vendo daqui para frente? Enfim, expectativa diante desse anúncio que pode vir do governo, as sinalizações que têm dado. Só relembrando, quando você veio aqui, o título do episódio foi O Desembarque da Faria Lima. O mercado se enganou com as promessas de Lula. Isso foi exatamente 6 meses atrás. Você vê, de 6 meses para cá, os preços de ativos pioraram bastante, né, no Brasil. Bolsa, câmbio, o juro abriu muito, né, em função da inflação. Quer dizer, qual que é o cenário, né, de Brasil? O Brasil hoje ele está numa situação que os Estados Unidos também estava, talvez, até um ano atrás, né, que a gente via todo esse impulso fiscal que veio a partir de 2022, continuou em 23 e continuou também em 24, né, com o pagamento dos precatórios ao finalzinho de 2023. Esse impulso se transmitiu pela economia, contribuiu muito para que a gente chegasse à situação atual do mercado de trabalho, que é de muito aquecimento, né? Então a gente está ali num ponto de desemprego que a gente viu poucas vezes, né? Perto de 6,5%, massa salarial crescendo praticamente a inflação mais 8, 9, né? Nível de ocupação recorde. Tem medidas que a gente consegue acompanhar também, que é as saídas voluntárias do trabalho das pessoas, que é o quit rate, né? Que está muito alto, ou seja, é uma indicação de pujança e de sobreaquecimento do mercado de trabalho, né? Que era uma situação que os Estados Unidos viveu até um ano e meio atrás, agora os Estados Unidos está numa situação oposta, tá? Com o quit rate baixo, as Uhum. pessoas, né, começando a ficar com medo de perder emprego, né? Então é isso, quer dizer, o país tem surpreendido no crescimento, quer dizer, quem diria que a gente vai ter o terceiro ano consecutivo de crescimento que começa com o número 3, né? Acho que todos os economistas praticamente erraram isso daí, a gente se inclui nesse grupo. E, assim, qual que é você mencionou, quer dizer, o pacote de corte de gastos, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o conteúdo, mas as indicações sugerem que ele vai ter um misto de pente fino, né, quer dizer, de medidas para combater fraudes e reprimir abusos na concessão de auxílio-doença, de BPC, enfim, de outros benefícios também, e de alguma redução de crescimento de despesas obrigatórias, possivelmente o abono, ainda que isso aí só vá acontecer em 2027, porque entre você diminuir o acesso ao abono e isso se materializar, são 2 anos. A gente não sabe se essa medida vai ser incluída ou não no pacote. A possível limitação do crescimento do salário mínimo à inflação mais 2,5%, que gera aí alguma economia na despesa discricionária, talvez alguma mudança aí no acesso ao BPC, e o resto vai ser mais pente fino, né? Agora, o objetivo desse pacote ele não é reduzir o tamanho do resultado primário, né? É simplesmente você adequar o arcabouço, quer dizer, provavelmente você vai ter um pouco de menos crescimento de despesa obrigatória, mas que vai ser contrabalançada com aumento de despesa discricionária. Isso tudo para você não chegar na situação indesejada que é de 2026, nas regras atuais, para você cumprir o arcabouço, você teria que ter um corte de despesa discricionária, aí, enfim, entre investimento e emendas, algo aí como 35, 40 bilhões de reais, né, num ano de eleição. Uhum. Então, o que ele vai fazer é tentar reduzir um pouco as
obrigatórias para que eu não precise cortar tanto assim as discricionárias num ano de eleição. Então, em termos de resultado primário, em termos de crescimento da dívida, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Então, por que as pessoas se preocupam hoje, né? Dado o tamanho do déficit e o nível de juro, a nossa dívida, a nossa razão de dívida PIB, ela cresce em torno de 4 pontos por ano, 4, 5 pontos por ano. Quer dizer, Com ela o vai PIB terminar crescendo bem, com o né? PIB crescendo 3, né? Então, isso mostra que a economia está muito desbalanceada, muito desbalanceada. A única força que se contrapõe hoje a essa expansão fiscal, a força do mercado de trabalho, ao ciclo de crédito, né? Porque os bancos eles observam, né, as pessoas empregadas, as pessoas consumindo, então a inadimplência em vários segmentos cedeu, então os bancos continuam estendendo crédito para empresas e famílias. A única força cíclica que se contrapõe a isso, né? Também tem a parte parafiscal, né? Recentemente veio o Marcos Mendes aqui, Uhum. né? Nos deu uma aula aí sobre o que está acontecendo nesse mundo, né? Que, enfim, são coisas muito parecidas com o que aconteceu lá atrás, ainda em magnitude, nesse momento ainda menor, mas com potencial de crescer, mas tudo isso é impulso fiscal. Então, a única força cíclica que se contrapõe a isso é o juro do Banco Central, né? O Banco Central demorou para começar a subir os juros, né? Começou com um ritmo muito errado, 25 pontos, depois deu outra de 50. O que a gente está vendo agora é uma situação de inflação em aceleração. A gente tem na Legacy uma projeção de inflação próxima entre 5,5% e 6% para 2025, né? Quer dizer, um número aí bem fora da meta, né? A meta é 3, com máxima de 4,5%, né? Enfim, a gente está vendo aí as expectativas medianas já a partir de hoje, né? Subiram O bastante, né? Focus de hoje, no Deu um dia que a gente pulo, grava, foi emblemático, né? Acho que foi subiu mais mais de de 20 20 pontos, subiu 2026, subiu um pouquinho em até 2027. 2027, é Então, quer verdade. dizer, a coisa aos poucos você vai despregando, né? Uhum. Você vai soltando essa ancoragem. E o Banco Central vai ficando numa situação muito difícil. Eu acho que é praticamente impossível hoje ele não acelerar a alta de juros para 75, agora na reunião de dezembro, e se comprometer com mais uma de 75. Meio Uhum. que acho que isso aí ficou o básico, né? É o base case. Depois ele vai ter que observar, mas hoje a gente trabalha na Legacy, a gente trabalha com juros chegando a 14%. 14. 14. Acho que isso é um mínimo aí para tentar evitar um descolamento ainda maior das expectativas de inflação. Tá. É, Mas posso fazer uma pergunta nesse ritmo de juros? Porque, assim, o playbook está dado, é o que o Banco Central deveria fazer de fato, com base nos indicativos que ele tem. Essa próxima reunião, ainda teremos o Roberto Campos Neto, que acho que faz sentido ele entender que tem que subir 0,75. O quão confortável você está que na primeira reunião de 2025 a gente vai continuar esse ritmo? Em outras palavras, uma mudança na presidência do Banco Central pode gerar uma pulga atrás da orelha do mercado sobre se esse ritmo vai continuar? acho que sobre esse começo do ano, não. Acho que está claro que eles vão continuar num ritmo correto, pelo menos na primeira e talvez até mais uma, né? Então, esse começo de ano eu acho que não tem muito problema, embora a gente saiba que o Banco Central já está atrasado, né? Eles estão nessa aí de construir um consenso e tal, né? Não sei se vão continuar assim, mas acho que nas próximas 2 reuniões isso vai continuar valendo, né? Agora, o objetivo dessa alta de juros é ancorar expectativas e desacelerar a economia, né? Se for bem sucedida a ação do Banco Central em desacelerar a economia, a gente está cedo para saber, mas, enfim, deveria fazer efeito, né? O juro já estava restritivo, talvez não tanto, mas agora vai ficar mais restritivo. A economia, então, vai desacelerar. Em algum momento, o desemprego ele vai, eventualmente, começar a subir. Você vai começar a registrar variações do PIB trimestral mais próximas a zero. Né? Em algum ponto, quer dizer, o ponto que me parece que isso vai acontecer é mais para o segundo semestre de 2025. Uhum. Né? E a dúvida que reside é aí, quer dizer, o que o governo e o Banco Central vão fazer quando você começar a observar desaceleração, subida de desemprego, qual vai ser a ideia? Quer dizer, gastar ainda mais, porque aí você vai estar num timing que a eleição vai estar chegando, né? Você tem uma agenda
tributária que, tudo bem, vai ter esse pacote de corte de gastos, que, enfim, pelo menos do jeito que a gente está vendo aqui, que eu coloquei aqui, vai ter aí algum efeito, mas é um efeito mais de troca de despesa obrigatória por discricionária. Mas uma agenda importante para o ano 2025 vai ser a promessa do Lula de você remover ou enfim, reduzir muito o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso vai ter um custo enorme Uhum. fiscal, né? Quer dizer, como que ele vai compensar isso? Isso, se não houver compensação, vai ser muito ruim do ponto de vista dos mercados, né? Acho que eles sabem disso e vão fazer com algum tipo de compensação, que aí vai envolver provavelmente, não sei se taxação de dividendos ou essa taxação mínima para quem ganha acima aí de X, né? Que é o que está sendo veiculado. Isso arrecada um pouco, né? Mas difícil compensar os 70, 80 bi, que seria o custo de você realmente colocar a zero o imposto de quem ganha até R$ 5.000. Então, quer dizer, qual vai ser a atitude do governo à medida que a eleição se aproxima? Você vai estar com um juro lá que vai chegar no final do primeiro semestre do ano que vem a 14%, né? Talvez a atividade desacelerando para algo aí como 1,5%, desemprego começando a subir, inflação muito alta, né? Inflação é ruim para a popularidade, né? Como que eles vão reagir? Vai ser forçando o Banco Central a parar de subir os juros ou eventualmente a cair juros, né? É difícil saber nesse momento ainda, né? É que aí fazendo um pouco o papel do lado do governo, né? Eu tô imaginando alguém do governo acompanhando esse papo. E falando, pô, o governo tem que ouvir o mercado. Aí ele vai lá e ouve o mercado e fala, pô, então peraí, se eu subir os juros, eu vou controlar a inflação, mas essa alta de juros vai esfriar a economia, gerar desemprego a 1 ano da eleição. Pô, não vou subir juros. Corre o risco do governo dar ter essa leitura ou desacelerar, enfim, o quanto você enxerga, tendo em vista todas as sinalizações que a gente tem tido durante esse governo. Eu acho que tem esse risco, Thiago, mas acho que pelo menos, não estou dizendo que eles vão chegar a 14, né? Eu acho até que eles vão acabar chegando muito próximo disso. Mas eventualmente, vamos parar em 13, 13,5, pode acontecer. Aí, se isso for feito de uma maneira assim desleixada, sem você estar observando por outros motivos que sejam desaceleração da atividade ou pelo menos uma estabilização da taxa de câmbio, isso vai ser lido muito mal, a expectativa vai continuar subindo. Eu acho difícil Uhum. eles nessa altura adotarem essa postura voluntarista do lado do juro, porque no curto prazo o que acaba gerando algum tipo de organização é o Banco Central. Então, acho que eles preferem, eventualmente, gastar mais ou ter uma criatividade ainda maior na parte fiscal do que pesarem a mão nas decisões do Banco Central, porque aí o efeito é muito imediato. Então, eu acho que se tiverem que fazer isso, eles vão acabar fazendo do ponto de vista fiscal, ou depois numa outra situação em que você eventualmente possa estar, sei lá, é difícil saber o que vai estar acontecendo no mundo no final do ano que vem, mas o maior perigo para o Brasil, e acho que é o cenário mais, né, perigoso e que é muito difícil de prever, é o cenário de commodities, né, que Putz. cairia, né, quer dizer, o Brasil ele é muito dependente de preço de commodities, né? Uhum. E então é muito difícil o Brasil underperformar ou viver uma recessão severa sem que que os preços dos commodities caiam, sei lá, 40% em relação aos preços atuais. Era justamente essa pergunta que eu queria fazer. Todo episódio do Market Maker a gente aprende algo novo. No primeiro episódio que a gente fez, o gestor da Vista Capital, o João Landau, falou: o Brasil é uma grande fazenda. Porque a gente estava às vésperas de uma eleição e ele falou: olha, é importante acompanhar isso aí, mas que move mesmo o Brasil, o que elege e derruba presidente, está mais ligado às commodities e suas consequências. O quanto que isso, pensando num cenário de dólar mais forte, de desaceleração mundial, não são fatores muito favoráveis pensando em commodities. Quanto que isso entra na conta de vocês e preocupa? Então, Thiago, isso preocupa, mas é uma coisa que não dá para colocar no cenário base, né? É muito difícil você precisar o que vai acontecer com o preço de commodities. Claro que, assim, isso ficaria mais provável se o Trump adotar essa postura mais agressiva, colocar as tarifas upfront. Não funciona o negócio dos gastos lá, do corte de gastos. Eu acho que vai acabar não sendo de uma maneira tão agressiva assim, mas
pode acontecer. Se isso acontecer, aumenta a chance de uma desaceleração mais abrupta da China e da Europa, né? Provavelmente eles vão retaliar também com outras tarifas ou com outros instrumentos, o que pode realimentar esse ciclo. E aí você fica sujeito, quando a recessão ela chega, aí sim as commodities, eventualmente, elas podem cair mais rapidamente. E aí commodities vão falar, quer dizer, principalmente petróleo, minério, e aí depois as proteínas e os grãos também, que o Brasil depende bastante, né? Agora, a gente não coloca isso no cenário base, né? Porque é muito difícil, né? Se isso acontecer, a gente vai ter aquela situação, não vou dizer que vai ser parecido com 2015, porque lá foi uma coisa muito abrupta, muito severa, né? Que a gente viu o preço do petróleo, né, ir para $20 ali no final de 2014, ficou numa média ali de 30, 35, 40 em 2015 e 2016. Foi aquilo que, né, expôs o balanço da Petrobras, né, mostrou que ela estava praticamente quebrada, aí arrastou o Brasil junto, e aí isso que, quer dizer, mesmo com anos ali que você teve de política fiscal mal feita, de política monetária mal feita, a inflação que já estava girando a 6, 6,5%, quase 7%, todos aqueles mal feitos também que estavam imiscuídos em vários níveis de governo, o que realmente trigou a recessão foram os preços de commodities, e aí você vai ter aquele problema clássico, né? Quer dizer, se você tem essa recessão, a arrecadação desaba, né? E a despesa fica. A despesa fica, só que agora, né, lá em 2014, a gente tinha uma dívida PIB de 55%. No final de 2 anos de recessão, a gente chegou a 75%. Hoje não estamos muito distante disso, estamos a 80%, né? Mas em algum momento, se isso acontecer, a gente vai ter outro salto discreto nessa relação, né? Mas eu ainda colocaria isso como um risco, né? Para esse cenário. Não dá para cravar que esse seja o cenário base, mas assim, o Brasil está se colocando numa posição vulnerável, porque ao, né, fazer questão de deixar claro para todo mundo, ó, a dívida PIB está crescendo 4 pontos por ano, né? Enfim, os gastos máximo que vão ser limitados a esse 2,5%, né? O nível de obrigatoriedade no orçamento aumentou ao longo desses anos, o que torna mais difícil você caí-los, né, na hora que a recessão chegar. A arrecadação hoje ela depende ainda mais, né, quer dizer, a safra é maior, a produção de petróleo da Petrobras é maior, o tamanho do rebanho é maior, né? Tudo é maior do que era 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então, o tombo vai acabar sendo maior também a hora que isso chegar. Então, o Brasil está se colocando numa posição vulnerável. E assim, o ciclo global ele não dura para sempre, né? A economia dos Estados Unidos ainda está bem, está desacelerando, mas está bem. A Europa está desacelerando, a China, enfim, parece que parou de desacelerar, mas está numa tendência que não é boa, né? E aqui a gente está crescendo ciclicamente com base nesse impulso fiscal e um mercado de trabalho que está esgotado. Está esgotado. Daqui a pouco, quer dizer, no estado de São Paulo, o desemprego aqui no estado é 2%. Né? Na média do país ele é 6,5%, mas aqui é 2%. Não tem gente para trabalhar em construção civil, no varejo, em vários setores. Né? Então, é por isso que a gente acredita também que a inflação ela vai continuar subindo. Né? Quer dizer, toda essa qualificação que eu fiz no mercado de trabalho, né? Quer dizer, de muita gente deixando o emprego voluntariamente, isso tem uma relação com a aceleração de salários, que por sua vez tem uma relação com a aceleração de inflação. Né? Então a gente acha que isso vai se materializar ao longo de 2025 e a gente vai trabalhar com uma inflação muito alta. Para o Brasil, quer dizer, que as pessoas, elas, né, como a gente teve essa reancoragem ao longo aí de 2017 a 2021, 2022, né, as expectativas elas caíram, depois teve aquele episódio no começo do governo Lula, que parecia que a meta ia mudar e tal, mas depois o Banco Central conseguiu convergir isso de novo. Então a gente está se beneficiando de uma meta que era 3, a inflação não estava muito distante disso, então ela partiu de um patamar baixo. Então ela está girando ali nesse patamar de 5, que se olha historicamente para o Brasil, parece ok, né? Mas a meta é 3, né? E o Banco Central está olhando essa meta. Né? E aí se você olha salário e estado do mercado de trabalho, tudo indica uma aceleração grande da inflação para esse ano. Então assim, você vai ficando muito exposto a uma possível virada do ciclo global, né? E a uma agenda
nesses últimos anos agora de governo, principalmente 2025, que é o último ano que dá para fazer alguma coisa ainda, que vai envolver corte de impostos e possivelmente mais transferências aí mirando o ano de 2026. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você. Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio.